Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Por favor, abra o Evangelho no livro de Mateus, Evangelho segundo São Mateus, um dos discípulos de Jesus, no capítulo 27, versículo 27. E assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem o Evangelho, sem a palavra de Deus, e mostre para a pessoa aonde que nós vamos ler. Já acharam? Mateus 27, 27 está escrito assim: E logo, os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. E, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana. E, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Eu vou ler mais uma vez. E logo, os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana. E, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Eu vou ler pela terceira vez e eu gostaria que você repetisse em seguida toda a igreja. Vamos lá. E logo, os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana. E, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Você crê que isto de fato aconteceu? Você crê na palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que Carapicuíba já deu para o Senhor Jesus. Tem que ser a melhor salva de palmas que já se deu para Jesus Cristo. Quer ver essas palmas melhorarem? Abra a tua boca e diga: glória a Deus. Isso, aplaude e dá glória a Deus. Continua aplaudindo e glorificando. Vamos fazer essas palmas chegarem até o trono de Deus. Vamos fazer essas palmas chegarem até o Senhor Jesus lá na glória. Isso, aplaude e abre a boca e diga: glória, glória, glória. Ah, Senhor Deus, olha o teu povo te aplaudindo, te glorificando. Recebe o louvor agora, que não está sendo levantado só aqui em Carapicuíba, mas também em todo o Brasil, através da rádio. Pessoas estão te aplaudindo e te glorificando. Ah, Senhor Deus, onde estiver uma só pessoa glorificando o teu nome, derrame agora a tua virtude, derrame agora o teu poder. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada. Este povo não veio aqui para ouvir um homem, este povo veio aqui para ouvir o Senhor falar. Então toma o lugar do pregador, toma a boca do pregador e fala através do pregador, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Coisa tremenda sentir a presença de Deus, não é? Senta, por favor, quem tiver lugar. Eu sempre digo para quem reclama de ficar de pé, que é uma bênção você ficar de pé, sabia? Se você fizer como eu,
ficar bastante de pé, porque eu não sento na igreja, eu sempre fico de pé. Você não vai precisar enfrentar academia, nem fazer ginástica, nem fazer regime. Você vai ficar sempre elegante. Sabia disso? Então, enquanto você está de pé me ouvindo, fala que bom, estou fazendo exercício. Muito bem. Olha só, igreja. Todo mundo sabe que isso aconteceu de verdade. Que antes de Jesus Cristo ser crucificado, os soldados romanos aproveitaram para tirar uma casquinha de Jesus. Quando aqui no versículo 27 diz que foi toda a corte, uma corte romana era constituída de 10 centúrias, ou seja, 1000 soldados. Imagine você, 1000 homens de combate, 1000 homens de guerra, homens preparados, estão diante de um homem fragilizado pelos açoites que já recebeu, fragilizado pela falta de comida e de água, um homem desarmado, um homem sozinho contra 1000 soldados, toda a corte. E esses soldados agora vão fazer uma festinha com Jesus, vão escarnecer dele, vão zombar. Eles acham que é uma boa ideia, antes de matar aquele homem, se divertir um pouquinho. Afinal de contas, o trabalho deles é tão maçante, é só matar gente, é só dominar, é só controlar. Eles precisam de um pouco de diversão, e ali está a pessoa perfeita para eles zombarem. Porque diziam que Jesus era o futuro rei dos judeus. E os romanos têm ódio dos judeus. Então eles vão descarregar este ódio em Jesus, que agora está representando o povo judeu. Vão zombar, vão escarnecer. Por isso que não é uma boa ideia você ter um espírito zombeteiro. Você ser aquela pessoa que sempre está fazendo graça às custas de alguém. Sempre fazendo uma piadinha, sempre fazendo uma troça, sempre tirando um sarro. Isso não é legal, porque fizeram isso com Jesus. Jesus sofreu esse tipo de humilhação. E eles estão agora em volta de Jesus. E um deles diz: espera aí, se ele é um rei, vamos vesti-lo a caráter. Vamos tirar essas roupas que ele está usando. E eles tiraram toda a roupa de Jesus. Desnudaram o Senhor Jesus. Jesus está apenas com os panos amarrados na cintura, visto que naquela época não existia cueca moderna. Ele tinha tipo uma fralda apenas, tipo uma fralda, um pano enrolado. E quando eles tiraram toda a roupa de Jesus, dava para se ver todos os cortes, feridas que os açoites tinham produzido. As feridas estavam abertas. Jesus estava sangrando nas costas, no peito, nas nádegas, nas coxas, até nas pernas. Tanto na parte da frente como na parte de trás. Ele está todo retalhado, porque os açoites eram feitos com chicote, que na ponta ou tinham pedacinhos de ossos ou pedacinhos de chumbo. Jesus está todo torturado, mas ninguém tem pena dele não. Ninguém. Pelo contrário, ele aguenta mais uma gozação. E alguém pega uma capa escarlate e coloca essa capa escarlate no ombro de Jesus. E quando eles olham para Jesus, eles dão muitas risadas. Olha, mas está faltando mais alguma coisa para ele ser um rei. Falta uma coroa. Eles poderiam ter feito essa coroa de qualquer material, de latão, de folhas de louro, de mato, de qualquer coisa. Mas eles fizeram uma coroa de espinhos. Espinhos que cada um deles tem aproximadamente 3,5 centímetros a 4 centímetros.
E eles não colocam delicadamente na cabeça de Jesus. Eles cravam aquela coroa em Jesus. E mais sangue vai saindo. Agora das têmporas, da fronte, da nuca. Sangue escorre também pelo seu cabelo. Jesus não abre a boca, não diz nada. E por fim eles pegam uma cana de junco e dão na mão de Jesus, como se fosse um cetro real. E Jesus se deixa humilhar. Jesus não reage. Jesus não reclama. Ele segura aquela cana que lhe deram na mão. Não joga fora, não, ele segura. Ele deixa fazer tudo o que queriam. E aí os soldados romanos, aqueles 1000 homens, começam a se ajoelhar diante dele, como se ele fosse uma autoridade, e dizendo: salve, rei dos judeus. Por que colocaram aquela capa escarlate nos ombros de Jesus? Por que colocaram aquela coroa de espinhos na cabeça de Jesus? Só por gozação? Só por brincadeira? Nós sabemos que, conforme Jesus disse anteriormente, nenhuma folha de árvore cai por terra se Deus não permitir. Que nem um passarinho cai por terra se Deus antes não concordar. Quer dizer que tudo aquilo, além da passividade de Jesus e da concordância de Jesus, tem também a concordância de Deus. Tudo aquilo está sendo permitido por Deus. É a hora e o poder das trevas. Mas nada é por acaso. Na vida de Jesus, nada é por acaso. Desde o seu nascimento, nada é por acaso. Há um significado. Por que aquela capa é escarlate e não roxa? Por que aquela capa não é preta? Por que aquela capa não é verde? Por que aquela capa não é amarela? Por que aquela capa é escarlate? E por que aquela coroa, que podia ser feita de tantas coisas, tinha que ser de espinhos? Por que de espinhos? Então nós vamos descobrir que há um significado poderoso nisso que está acontecendo com Jesus. Em primeiro lugar, eu queria te falar que a capa, naquela época, só 2 tipos de pessoas faziam questão de usar. Primeiramente, os mendigos. Os mendigos usavam capa, porque era como se fosse uma autorização para mendigar. É como se fosse o uniforme do mendigo. Quando Jesus uma vez passou pelo caminho, o cego Bartimeu ficou gritando: Jesus, tenha misericórdia de mim! E gritou tanto que Jesus disse: tragam esse cego até aqui. E quando avisaram para o cego Bartimeu: o mestre te chama, está escrito que ele largou a capa e foi ao encontro de Jesus. Foi levado até a presença de Jesus, onde ele foi curado. Então os mendigos usavam capa, mas não era um capa escarlate. Era uma capa feita de pano de saco, aquela estopa. Um pano bem rústico, para mostrar miséria. Então os mendigos que pediam esmolas e viviam da caridade alheia, faziam questão de usar a capa, para mostrar que precisavam da ajuda dos outros. E o outro tipo de pessoa que fazia questão de usar capa, eram os ricos. Os muito ricos, os nobres. Eles faziam questão de usar capa, mas a capa era escarlate. Porque aquela capa escarlate colocada nos ombros de uma pessoa que não fosse mendiga, mostrava para a sociedade que aquela pessoa era uma autoridade, era alguém de posição, era alguém muito importante. Classe média não usava capa escarlate. Remediados não usavam capa escarlate. Eram só os muito ricos. As pessoas trabalhavam para ter aquela capa, porque era um sinal de status.
A pessoa, quando colocava uma capa daquela para ir num jantar ou numa festa, ou numa solenidade, ou qualquer recepção, ela ia toda orgulhosa, porque aquela capa dizia que ela era bem-sucedida, que ela era uma vencedora, que ela estava bem na vida, que ela era muito rica. Por isso tinha o respeito da sociedade. Era um artigo luxuosíssimo, mas não para os judeus. Só os estrangeiros pensavam isso. Os romanos pensavam isso. Os estrangeiros trabalhavam a vida toda para possuir uma capa daquela, porque era símbolo de status. Veja comigo aqui no profeta Daniel, no capítulo 5, versículo 29, eu vou querer que você vá acompanhando comigo para compreender o significado da capa escarlate. Está escrito assim, no caso do profeta Daniel, quando ele decifrou o enigma de Belsazar, o rei Belsazar ficou tão contente que mandou que vestissem Daniel de púrpura, isto é, escarlate, e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Então Daniel, por ter tido o reconhecimento do rei Belsazar, foi contemplado com uma capa escarlate. E quem olhasse para Daniel sabia, ele é o terceiro dominador do reino. É ele, o vice-rei e o rei. Ele é a terceira pessoa mais poderosa do reino. Então, um símbolo de status para os estrangeiros. Belsazar era estrangeiro. Profeta Jeremias vai mostrar para a gente também que a capa escarlate era símbolo de riqueza. Capítulo 4 do profeta Jeremias, versículo 30, está escrito assim: agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vistas de carmesim, isto é, de escarlate. Ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos com antimônio, debalde te farias bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Quer dizer que uma mulher também se vestia de escarlate para se fazer bela. Era artigo de vaidade. Era algo fútil, que só tinha importância para os ricos e estrangeiros. Os judeus não consideravam a capa escarlate como algo belo, como algo bonito. Aliás, eles consideravam o escarlate como uma coisa feia, imunda, porque o corante que fazia essa cor escarlate, e escarlate é um vermelho bem vivo, o corante que fazia esse vermelho bem vivo era tirado se espremendo, fazendo um suco de moluscos. Era um molusco chamado murex. Pegavam aquele molusco, vários deles, espremiam, e ali saiu o corante para tingir o tecido da cor escarlate. Então precisava muito molusco para tingir uma capa. E era difícil conseguir um molusco que tinha esse corante. Por isso que a capa escarlate era muito cara e muito rara. E os judeus não consideravam a capa escarlate bonita, nem algo luxuoso, porque no Antigo Testamento eles eram proibidos de comer moluscos. Era um alimento imundo, era uma criatura imunda. Então, para o judeu, uma capa escarlate era algo imundo, dava nojo. Não era artigo de luxo para o judeu, só para os estrangeiros. Muitas e muitas vezes na Bíblia Sagrada, a palavra escarlate em hebraico, que é escrita tolan, ela é traduzida por verme. Muitas e muitas vezes a palavra escarlate no Antigo Testamento é traduzida por verme.
Então você já está vendo um outro significado aí. Tanto um símbolo de status elevado, como símbolo da pior imundície. Algo sujo, algo que não presta, algo nojento. O escarlate também na Bíblia, esta cor escarlate, a Bíblia diz que é a cor do pecado. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Na parte A, nós lemos assim, Deus falando: vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate. Olha só. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate. Jesus Cristo, ao colocar aquela capa sobre as suas costas, e quando eu digo colocar, eu quero dizer, ao permitir que colocasse aquela capa escarlate nas suas costas, ele está assumindo o que existe de mais nojento no ser humano, bem como todas as suas vaidades, todas as suas futilidades. E Jesus Cristo, propositadamente, voluntariamente, ele se faz como verme, já que a cor escarlate era conseguida do molusco, do verme. E ele mesmo, através do Salmo 22, versículo 6, diz que com aquela aparência que ele está, ele é como um verme. Vamos comigo no Salmo de número 22, que é o Salmo que fala do sofrimento do Messias, é um salmo profético, conta com 1000 anos de antecedência o sofrimento de Jesus. Olha o que diz aqui: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Jesus Cristo está assumindo o papel de um verme. Aquela capa escarlate feita com o extrato dos moluscos, que os judeus diziam é algo nojento. Jesus está se fazendo verme agora, tendo a aparência de verme, se tornando a pessoa, aos olhos dos judeus, a pessoa mais repugnante. E aos olhos dos estrangeiros, também repugnante, porque está sangrando, está cortado, está cheirando mal. Não há luxo nele com aquela capa. Ele está se fazendo miserável. Eu queria ler com você que esta capa colocada nos ombros de Jesus, esta capa escarlate que representa tudo isso, é o símbolo de todos os nossos pecados que estão sendo colocados sobre Jesus. Profeta Isaías, capítulo 53, nós vamos ler do versículo 3 até o 7. O profeta Isaías está tendo uma visão do sofrimento de Jesus, 700 anos antes de tudo aquilo acontecer. E o profeta Isaías escreveu: ele, Jesus, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Aqueles 1000 soldados romanos que estão zombando de Jesus não têm ideia de quem é Jesus, não têm noção do que está acontecendo. Eles não têm noção, não fizeram caso algum de Jesus. Mas o versículo 4 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas,
cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Os soldados estão rindo muito de Jesus, estão judiando dele. O soldado que teve a ideia de colocar a capa escarlate em Jesus, nem imagina que estava nos dando uma referência profética tão poderosa. Eles olham para Jesus e o desprezam, riem, zombam, se ajoelham diante dele, escarnecem. Mas todos os nossos pecados, as nossas misérias, todas as nossas vaidades, todos os nossos erros estão sendo colocados sobre Jesus. Ele está assumindo aquilo, aquela vergonha. Ele está se fazendo um verme agora. Mas e a coroa de espinhos? E a coroa de espinhos? Por que de espinhos? Por que não de qualquer outra coisa? Por que de espinhos? Por que não colocaram nele uma coroa feita com folhas? Ou com qualquer arbusto? Com qualquer coisa, com folhas de uva? Por que espinhos só por crueldade? Só por maldade? Há um significado poderoso nisso. Porque na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o espinho está ligado à maldição, à vida infrutífera e à morte. Quando os nossos antepassados, Adão e Eva, desobedeceram a Deus, e Deus viu que eles estavam em pecado, nos diz a palavra, no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 17, que Deus falou assim para Adão: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos, olha só, espinhos, Deus falando, ao dizer que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Naquela maldição que cobriu o planeta inteiro, e que Deus disse, ao pecar, Adão, ao me desobedecer, você abriu as portas da maldição, e toda a terra e toda a criação está maldita agora por causa da tua rebelião. Agora, quando você estiver trabalhando, o teu trabalho não será mais como era antes. Porque Adão, quando eu te pus no jardim do Éden, eu queria que você cuidasse dele, mas o trabalho te dava prazer. Porém agora você abriu as portas da maldição que veio sobre a terra. Maldita é a terra por tua causa, Adão. Agora você vai comer o teu pão de cada dia com o suor do teu rosto. E a terra vai começar a produzir espinhos. E também cardos. Anote aí na tua Bíblia que cardos é uma planta considerada uma praga para a agricultura. Cardos é uma planta daninha que quando dá na agricultura, o agricultor diz, fui amaldiçoado. Essa praga, esses cardos nasceram na minha lavoura. Maldição. Deus está dizendo para Adão, agora você também, por causa dessa maldição que entrou na terra, você vai morrer. Você foi tirado do pó
e com o tempo você vai voltar para o pó. Então, espinhos é maldição, vida infrutífera, esforço em vão, luta desesperada para sobreviver e morte. A coroa de espinho que Jesus está recebendo tem o significado de colocar sobre ele a maldição da terra, a maldição do pecado, a maldição da humanidade. O Senhor Jesus mostrou que os espinhos trazem apenas esterilidade, não produzem frutos na vida de ninguém. Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 16 está escrito: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Interessante, igreja. Jesus está dizendo que não dá para colher coisa boa dos espinheiros. E quando ele fala, e dos abrolhos, dá para colher alguma coisa? O abrolho é uma planta também rastejante, cheia de espinhos. Jesus está mostrando que o espinho é infrutífero, que não produz nada de bom. E quando eu fui pesquisar sobre abrolhos, porque eu nunca vi essa planta, o dicionário me deu a seguinte informação: além de ser uma planta rasteira e espinhosa, abrolhos é uma expressão pouco usada, mas que quer dizer desgostos, mágoas, penas, dificuldades e mortificações. Não é por acaso que aquela coroa que Jesus Cristo está recebendo é uma coroa de espinhos, porque sobre ele estão sendo colocadas as maldições da terra e da humanidade. Aqui mesmo no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 7, quando Jesus contou a parábola do semeador, ele disse que uma parte da semente caiu entre espinhos,